Oi, Prieto, boa noite para você, boa noite para os amigos que acompanham o A Última Palavra. Estava aqui acompanhando, o debate de vocês sobre essa reunião importante que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, com a participação do prefeito Marcelo Crivella, também de alguns representantes, que disputam o Campeonato Carioca, entre eles Flamengo e Vasco, os dois clubes que têm se mostrado esse retorno das atividades, e o Flamengo, a gente lembra, já voltou. Nessa semana a gente teve atividades no CT Ninho do Urubu. O Flamengo vem seguindo o jogo seguro, que foi o protocolo estabelecido pela FERJ em parceria com os clubes, com os médicos dos clubes. Então a gente está vendo na tela, inclusive, dos jogadores do Flamengo fazendo as atividades durante esta semana. O grupo do Flamengo foi dividido em 3, são 28 jogadores. E 2 grupos de 10 e um grupo de 8 jogadores, sendo supervisionados aí por membros da comissão técnica. O técnico Jorge Jesus também tem acompanhado de perto essas atividades, mas tomando todos os cuidados, obviamente, até porque ele pertence ao grupo de risco nessa pandemia aí do novo coronavírus. Mas o Flamengo, como eu disse, tem se mostrado muito favorável ao retorno dos campeonatos, ao retorno das atividades. Foi o primeiro clube a retomar os seus treinamentos no CT Ninho do Urubu, até porque vem sofrendo também, Prieto, com o aspecto financeiro, de toda essa crise. A gente vem trazendo as informações aqui nas últimas semanas. O Flamengo chegou a renegociar alguns prazos de pagamentos de negociações que foram firmadas antes da pandemia. A gente pode citar aí o exemplo da compra do Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense. O Flamengo teve que acertar o pagamento de uma das parcelas desse jogador, e agora surgiu a informação de que o Santos também está cobrando aí um valor do Flamengo referente ao Gabriel Barbosa, um valor aí na faixa de R$3.300.000. O Flamengo comprou o Gabriel junto à Internacional de Milão no começo da temporada por 16,5 milhões de euros, e uma parte desse dinheiro é do Santos, é de direito do Santos por ter sido o clube formador do Gabriel Barbosa. E o Santos está cobrando do Flamengo esse valor. Já existe uma negociação entre os clubes, tudo indica que essa situação vai ser resolvida de maneira amigável, mas é um efeito, mostra que o Flamengo, mesmo o clube sendo o clube brasileiro, foi assim na última temporada, também está sofrendo bastante com o aspecto financeiro dessa crise aí trazida pelo novo coronavírus. E agora a gente acompanha o desdobramento dessa reunião que aconteceu hoje no Rio de Janeiro para saber se teremos ou não a volta do Campeonato Carioca no próximo dia 14 de julho. Teremos. Essa é a definição. Saiu da reunião de hoje, Então vamos aguardar. Álvaro Loureiro, ao vivo aqui no AUP, trazendo informações. Muito obrigado, Álvaro. Uma boa noite, ótima semana para você. Zinho, com relação às informações da reunião com treino liberado a partir da próxima terça-feira, voltando o futebol no dia 14 de junho, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Zinho. Bom, Prieto, eu também já me coloquei aqui em relação a treinamento, Agora você nos traz uma informação de uma data para a volta do campeonato. Se tem uma data para a volta, acredito e confio de que a área responsável, que é a área médica, eles estão em contato com os órgãos sanitários para que esse campeonato volte com segurança para as pessoas que vão trabalhar. E se esse campeonato tem uma data para voltar, é importante que tenha o treinamento para isso. Eu sou favorável ao treinamento, porque eu conversei com o Dr. Tanuri, aí é uma informação, porque eu conversei com ele, todo o protocolo de treinamento no CT do Flamengo, e vocês acompanharam as imagens, estão sendo feitos de uma forma muito maior e com muito mais cuidado do que eu tenho visto na população no dia a dia aí. Os jogadores não têm aglomeração, não é todos treinando ao mesmo tempo no campo. Foi a notícia também pelo nosso companheiro, o Álvaro Loureiro, trouxe aí. São grupos, então há uma proteção. Então pelo que eu estou vendo dos treinamentos, pelo que eu conversei com o doutor Tanuri, não vejo nenhum problema o treinamento lá no Ninho do Urubu. Como o Edmundo já falou várias vezes, e eu concordo, é um dos locais mais seguros, são os CTs de treinamento, principalmente o do Flamengo, que é um dos mais modernos.
A volta para ter jogo já é uma outra situação. Eu estou um pouco preocupado, porque as informações que tem que o pico da pandemia ainda não foi atingido no Rio de Janeiro. E aí você ir para estádio, locomover 2 grupos, né, porque são 2 times, com todo um staff, aí são muito mais pessoas trabalhando. Mas a data está aí para dia 14, tem um tempo para isso acontecer e vai ter novas reuniões, novas conversas, muita coisa vai acontecer para chegar o momento do jogo. Para o treinamento, eu acho que os clubes têm condições de dar uma segurança para os seus atletas e principalmente funcionários. São pessoas que estão até num risco maior do que os jogadores, na minha opinião. Edmundo. Olha, Preto, sigo a mesma linha do Zinho aí. Eu acho que o treinamento, principalmente agora que foi liberado pelo prefeito, os clubes têm que começar a treinar. E agora eu acho mais correto, porque agora tem uma data para serem realizados os jogos, né? Os clubes estão de olho na verba de televisão, porque essa verba é super importante para poder pagar as folhas não só de atletas, mas também salarial dos seus funcionários. Então, por isso, essa pressão e esse desejo de volta. Assim como aconteceu lá na Bundesliga, se tivesse sendo tomado todos os cuidados, todos os protocolos, eu sou super a favor de que os atletas voltem aos treinamentos e possam estar aptos a jogar, seja no dia 14 de junho ou um pouco mais à frente. Eu acho que com isso, Botafogo e Fluminense também vão ter que se adequar, porque se os jogos forem marcados, eles precisam estar aptos, precisam estar com seus jogadores um mínimo de treinamento e entrosamento para poder efetuar uma partida. Eu acho que assim, as precauções estão sendo tomadas, a gente tem visto isso nos clubes, pela divisão dos grupos, pelos exames frequentes que estão sendo feitos, né? Eu acho que se o zelo, a preocupação que se tem fosse com a população no modo geral, talvez a gente já tivesse num momento decrescente da pandemia. Mas não dá para o governo e para o prefeito controlarem. E aí eles estão tentando ver se é possível, liberando parte da população que está se cuidando, e essa parte são os atletas, porque a gente tem visto um número bem pequeno de pessoas que tiveram contato ou que contraíram o vírus. Então, eu acho benéfico, eu acho que é um passo importante, né, para que a gente comece a voltar ao normal, a rotina comece a voltar ao normal. Bom, eu estou recebendo aqui uma série de mensagens através do WhatsApp, dentre elas também do nosso companheiro Jorge Luiz Rodrigues, comentarista dos canais Fox Sports, que eu vou passar aqui a opinião dele também. A gente vai enriquecendo aqui com as opiniões dos comentaristas Fox Sports no AUP. Mauro Naves. Então, Nivaldo, olha só, está autorizado a partir de terça-feira, né, que seria então dia 25, até 14 de junho, os clubes terão, se for o caso mesmo, se for cumprida a regra, 19 dias para se preparar, com exceção do Flamengo, que já começou essa preparação em campo. Eu acho que amanhã está marcada, né? Aí dessa vez deverá estar o Fluminense e o Botafogo, porque foi a federação que agora já soltou esse comunicado também, marcando uma reunião para amanhã às 3 da tarde, uma reunião virtual, para se discutir o segundo passo aí, como é que será esse jogo, como é que serão os jogos, onde, o protocolo número 2, etc. e tal. Vamos ver a posição do Fluminense e do Botafogo nisso, se eles vão aceitar. Ontem ainda ouvi o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, falando no Fox com o Benja e os amigos ali, que o Botafogo não preparou nada para esse retorno, o Botafogo não contava ainda com essa data. Talvez o Botafogo esteja pensando mais do lado do prefeito, né, que queria que só voltasse a partir de 8 de junho, por isso ele disse que o Botafogo não preparou nenhum esquema para voltar em CT, não tem nada organizado, e o prefeito queria mesmo, talvez
pensando até nos últimos números, né? No sábado houve um número quase que recorde aí no Rio de Janeiro, né? 248 óbitos. Então, enfim, é uma situação que nem todos concordam. Houve nessa reunião aí, você deve ter sido informado também, Nivaldo, que ficou muito claro que a pressão não era apenas de Flamengo e Vasco, dos pequenos. O presidente do Madureira, por exemplo, se manifestou dizendo que os pequenos também querem que volte logo, porque se deixar para julho, aí já vai invadir o Campeonato Brasileiro, que já vai ter que terminar só em janeiro do ano que vem. Ele não tem nada a ver com a história do Campeonato Brasileiro, esses pequenos não tem nada a ver, mas ele se manifesta porque, para eles, evidentemente, quanto antes é melhor. Eles têm contratos para renovar, eles já perderam jogadores que haviam assinado somente agora para o prazo do campeonato estadual, eles vão ter que contratar, inclusive amanhã vai se discutir isso, como é que serão os novos contratos, você vai poder contratar jogador por 1 mês apenas, por 2 meses. Então, esse é um problema maior para os clubes pequenos do que para os clubes grandes. Tá definido aí, o prefeito liberou, é na terça-feira. Acho que Fluminense e Botafogo ainda poderão aparecer com uma outra situação lá e interferir de alguma forma. Por sinal, ontem, o Montenegro foi muito claro. Disse que se a pandemia continuar e o comitê do qual ele faz parte do Botafogo lá entender que a situação ainda não é boa para se jogar futebol, ele vai pedir para o Botafogo não participar desse final de Campeonato Carioca. Vai discutir com a federação, não tem punição, não tem. O WO poderá, né? Ele deixou bem claro, poderá, inclusive, não colocar o Botafogo nesse final de Campeonato Carioca. Então, são várias situações ainda para serem arestas, para serem aparadas ainda. Mas, enfim, está aí definido que é terça-feira, mas eu não cravaria que o campeonato vai ser exatamente 14 de junho. Uma data pensada, etc. Era aí 19 dias, para treinar, ok, deve estar fazendo a tabela, mas não sei se todo mundo vai jogar, não. Dia 14 de junho, viu, Nivaldo? Pois é, a expectativa e opinião aqui do Mauro Naves, é verdade que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, mas o que nós estamos levando aqui, exatamente como comentou o Mauro também, é o resultado da reunião de hoje. Antes do Quesada voltar aqui com a gente, como eu disse aqui, o Jorge Luiz Rodrigues, comentarista dos canais Fox Sports, fez questão de me mandar uma mensagem e gostaria que eu falasse a respeito da opinião dele. Então ele opina também aqui no AUP. Claro, Jorge, você é sempre muito bem-vindo. Ele diz o seguinte: a Itália planeja a volta apenas para dia 20 de junho, ou seja, são praticamente uma semana depois da volta aqui no Rio de Janeiro. Aqui atingiremos o pico nas próximas 2 semanas e já querem voltar. Muita coisa em jogo, segundo aqui a opinião do Jorge Luiz Rodrigues, o comentário dele. Então ele fala muita coisa em jogo, dinheiro, apoio à reeleição para prefeito, patrocínios e tudo mais. E ainda complementa. É uma irresponsabilidade, uma barbaridade a liberação pelo prefeito do Rio da volta de jogos de futebol para meados de junho, cedendo a pressões dos presidentes de Flamengo, Vasco, Ferge e clubes de menor investimento. O Rio de Janeiro vem batendo recorde em cima de recorde de mortes. É a turma participando aqui com a gente, como eu disse, o comentário do Jorge Luiz Rodrigues. Abraço, Jorge. Leandro Quesada. Pois é, em relação ao retorno dos torcedores, você trouxe uma informação importante. Sem a presença de público no início, certo, Preto? Então, são 3 fases para o retorno do torcedor ao estádio. Essa primeira é a chamada de bandeira vermelha, ou seja, sem presença do público no estádio, sem torcedor. Depois, nós vamos para a segunda fase, que é a chamada bandeira amarela, com a presença de metade do público no espaço, né? Pega lá, o estádio divide metade, um pouquinho menos da metade, com um torcedor ficando no mínimo 2 metros do outro. Mas aí já estará no estágio bem avançado, tomando todos os cuidados necessários, né? Claro que isso requer muito treino e muito investimento, né? Porque tem álcool em gel, tem que ir com máscara... Enfim, tem uma série de fatores. E a última etapa é a bandeira verde,
quando todos os torcedores poderão entrar no estádio, capacidade máxima, mas isso só vai acontecer no Rio de Janeiro quando tivermos pelo menos 70% dos leitos de UTI liberados em todo estado. Né? Então, essa é uma informação importante. E aí, um assunto, só para fechar aqui, para concluir, que o Zinho e o Edmundo podem até falar melhor de cadeira, não é? A gente sabe que jogador de futebol não tem o tempo suficiente para treinar. A gente sabe disso, né? A briga do calendário é um negócio absurdo. Agora, fazendo uma conta rápida, você falou aí terça-feira voltar aos treinos. Até o dia 14 de junho, que é um domingo, são exatamente 20 dias de treinamentos. Isso dá praticamente 3 semanas de treino. Gente, esquece o coronavírus, tá? Mas me parece que 3 semanas de treino é um tempo suficiente, mínimo, é verdade, mas para se colocar o jogador numa condição pelo menos razoável para voltar ao futebol. Na Alemanha nós tivemos quase isso, ou nem isso, né? Então, só para a gente comparar o tempo que os clubes terão para treinar os jogadores, como acho que o Zinho falou aí, o Edmundo, o Flamengo teve um tempo a mais, né? Porque o Flamengo já queimou algumas etapas no retorno que não estava permitido e o Flamengo tocou esse projeto aí, mesmo apesar de muitas críticas. Tá bom. Bom, para eu encerrar o programa aqui, eu vou pedir para o Edmundo mais 15 segundos, só 15 segundos mesmo, Edmundo, por favor, por conta do tempo, bem objetivo, mas eu quero ouvir a sua opinião, porque eu já toquei nesse assunto com você semana passada. Esses dias de trabalho agora, a partir da terça-feira, são suficientes para os atletas, Edmundo? Na temporada passada. Então, eu acho que são bastante tempo, sim, e acho que os atletas vão aproveitar bem esse período, né, e vão voltar melhores do que do início do ano. Aí leva vantagem aqueles times que têm um maior entrosamento e principalmente aqueles times que têm jogadores talentosos. Perfeito. 10 segundos para você, Zinho. Posso encerrar o programa aqui? Pode, com certeza. Bom, eu acho que 20 dias para o Campeonato Carioca é suficiente para a preparação. Como já foi dito por todos aí, o ideal sempre é você ter mais tempo. Mas já vi os times voltando a jogar os campeonatos regionais, quando se apresentam, e jogam em tempo com um tempo de preparação mais curto. Então, é suficiente sim, dá para treinar.